Sejam bem-vindos a mais um podcast Mente Empreendedora. O nosso objetivo aqui é contar histórias de pessoas que tiveram uma visão de negócio, de empreendedorismo no passado e tornaram essa visão uma realidade. Hoje a nossa convidada é uma amiga muito querida, tá? A Fernanda Romagnoli, da imobiliária Uman. Eu gostaria, Fer, que você se apresentasse para os nossos ouvintes conhecerem mais um pouquinho da Fernanda. Legal, obrigada, Mi. Obrigada pelo convite. Fiquei super honrada de estar aqui com você. Eu sou Fernanda, eu sou a mãe do Benjamin e do Anthony, esposa do Renato, e sou sócia da imobiliária Uman junto com meu esposo, que é o Renato. Ai. Me formei em Direito, segui muito tempo a parte de vendas, era algo que me motivava muito, mas hoje eu sou empreendedora na Uman Imóveis. Na área de apartamentos, casas e Isso. imóveis em geral. Hoje a Uman, ela trabalha com locação de imóveis, com imóveis à venda na planta ou imóveis de terceiro, mas o nosso forte hoje são pessoas. São pessoas. É verdade, você tinha comentado isso comigo. Uhum. Para a gente começar aí nosso podcast, eu queria saber assim, voltando lá atrás, quando você fez a sua faculdade de Direito, né? Quando você escolheu a sua profissão, você já tinha em mente essa visão do empreendedorismo, de ter uma imobiliária com foco em pessoas, né? Ou você escolheu a sua profissão e, você é advogada, você é juíza. O que você tinha na sua mente quando você escolheu a faculdade de Direito? Eu acho que, na verdade, a escolha do Direito foi uma opção que eu tinha naquele momento, mas não era algo que mexia comigo. Te motivava? Não era, sempre foi pessoas. No entanto, que eu adorava vendas, né? Eu comecei, quando eu perdi minha mãe, eu tinha 15 anos, ela tinha uma loja, uma perfumaria. Uhum. E aí eu assumi aquela loja no finalzinho, quando ela estava viva, e depois que ela faleceu, eu continuei cuidando da loja por um tempo. E eu amava fazer aquilo, sabe? Estar ligada com as pessoas, a parte de vendas. Depois, continuei na área de vendas, em Apucarana mesmo, né? Minha família é de lá. Por um tempo. Você é de Apucarana. Uhum. Eu lembro que você me falou. Lembra? Lembro de um pedal que a gente fez, que você foi até Apucarana pedalando, foi isso? Não, é o meu sonho, né? Você nunca foi? Eu não cheguei para Apucarana, me leva. Quem sabe se uma hora a gente voltar a pedalar, né? Para realizar esse sonho. Então, eu tenho isso. Já cheguei em Cambé, tá bom, né? Já tá bom, né? Já. E aí, em Apucarana mesmo, quando eu continuei na parte de loja, que a loja da minha mãe fechou, depois ela faleceu, enfim, eu vinha para Londrina, porque eu fazia Direito já. E em Londrina eu também comecei a trabalhar em loja de shopping. Com vendas. Com vendas. Mas algo tinha dentro de mim que não era só o vender, mas eu me preocupava com a empresa num todo que nem era minha, né? Então, às vezes eu atendia um cliente de um outro corretor, não, de um outro vendedor, e eu fazia aquilo com muito amor, sabe? Uhum. Pelo outro, pelo bem de todos ali. Então, eu tive sempre forte dentro de mim. Uhum. E o cuidado, né? Com a empresa que você estava, com o cliente. Eu vejo assim, que então, nessa época, você já tinha essa visão empreendedora. Porque assim, a gente vê dois tipos de pessoas hoje em dia dentro de uma empresa. A gente vê aquela pessoa que ela entra na empresa e ela simplesmente faz a função dela, nada mais e nada menos. A entrega dela é aquela. E a gente vê aquele que entra dentro da empresa para não ser só simplesmente mais um ali dentro. Uhum. Ele entra para fazer a diferença, né? Sim. Ele entra ali para se tornar um gerente, quem sabe até um sócio. Sim. Você sabe que outro dia eu dei uma mentoria numa empresa que ela precisava... Ela está reposicionando a marca dela no mercado, né? Ela está com um produto mais elitizado e ela me chamou para treinar os funcionários dela, uma das sócias. E ela falou, Michele, a gente precisa melhorar a imagem pessoal, a abordagem, a parte de vendas.
E na nossa conversa, para eu saber que produto que eu iria entregar para ela, né, para os funcionários através dessa mentoria, eu vim a descobrir que ela era funcionária dessa empresa e que ela se tornou tão imprescindível nessa empresa que ela virou uma sócia. Eu falei, nossa, que história linda, Francisca. O nome dela é Francisca, né? Eu falei, que história linda. Então, você de uma funcionária administrativa passou por uma gerência, né? Depois uma diretoria e agora ela se tornou tão imprescindível que os sócios, não, a gente tem que manter ela aqui porque hoje é ela que toca a empresa. Os sócios estão muito fora da empresa com outros negócios, né? E quando eles não estão, são 3 sócios, se eu não me engano, quando os outros 2 sócios não estão, é ela que toca o barco. E são 2 empresas grandes, com chão de fábrica. Então, eu vejo que é isso, sabe? A gente ter mesmo, eu vejo que, pelo que você me falou, você sempre teve essa preocupação a mais, de entregar algo a mais, a preocupação com o ser, não só com vender, né? Porque a gente olha muito que, se você entra vamos falar de uma loja comum hoje, se você entra numa loja, o que o vendedor quer? Vender. Ele quer vender. Não importa o produto. Não importa se você está te vestindo bem, se você está satisfeita, se é aquilo. Ele quer simplesmente cumprir a meta, né? E a gente olha que aquele que não está só preocupado em vender, mas ele está agregando um valor através da venda, né? Que ele está atendendo algo assim. Lógico, ele vai. A gente tem que falar a verdade. Ele vai tentar te vender alguma coisa, mas algo assim que realmente você vai usar, você, né? que seja interessante, que vai fazer uma diferença no seu dia a dia, no seu cotidiano. Isso é vender com excelência. Isso é já ter, mesmo inconscientemente, uma visão empresarial. Sim. Né? Hoje eu trabalho muito, né, com uma frase que é assim, seja interessante, não interesseiro. Porque se você for interessante para aquilo que o seu cliente quer, né? Entender isso. E assim eu fazia lá Pode falar o nome de lojas? Pode. Eu passei pela Zump, depois eu passei pela Fórum, que era do Rafa Bertin. Sim, né? Lembra do dele, Rafa, gente? A Fórum era uma loja assim, que muita gente era uma coisa assim. Parece que as pessoas queriam legal. trabalhar lá, né? Sim, sim. Ele era um ótimo líder, né? É. E aí, quando eu passei por lá, eu tive sucesso. E é muito legal que no mundo das vendas, para mim, a minha receita, o meu salário sempre deu super certo e era uma consequência. Nunca, sabe, eu chegava, pronto, vendi. Era muito natural. Porque a minha preocupação era antes daquilo, entendeu? Sim. Do salário, enfim. Saí da Fórum, na verdade, quando eu recebi uma proposta de uma construtora, o Rafa falou, você não vai sair daqui, espera um pouco, tal. Daí recebi uma segunda proposta e o Rafael falou, vai, né? Até porque aquele líder bom, ele não segura, né? Né? Ele vê que a pessoa tá com uma oportunidade de crescimento, ele prepara e vá. Porque o melhor o melhor que a Fernanda tinha para oferecer, ele já tinha tido, né? E ele tem um ponto importante na minha vida. Eu já conto, calma. Tá. E aí eu fui para essa construtora, né, em 2008. E naquele momento, ser corretor de imóveis era algo que existia muito preconceito, na verdade. Sério? Sim, porque o corretor naquela época era aquela pessoa mais velha, aquela pessoa que já estava num momento de vida diferente, né? Então, assim, eu com, sei lá, era 2008, gente, eu tenho 42, não consigo nem fazer a conta, mas eu tinha 20 e poucos anos. Sim. Enfim, foi assim. Meu pai mesmo falou, mas será que você vai sair daí, né? De algo que você já tem certeza? Eu ainda estava terminando o direito nessa fase. Falei, papai, me abençoa. Chamo ele de papai até hoje. Papai, me abençoa, estou indo. Adoro. Adoro mesmo. Acho assim, papai um cuidado tão especial, né? Acho que a gente tem que ter. E aí eu fui para essa construtora. Qual construtora? Era a Vanguard na época, Vanguard. 2008. A Vanguard da Plaenge. É da Plaenge. É do grupo da Plaenge. É do grupo da Plaenge.
E E lá você ficou por quantos anos? eu fiquei por 3 anos lá, mais ou menos. Na função de corretora de corretora, imóveis. isso. Para ser corretora de imóveis, você não precisa ter um curso, uma habilitação Sim, específica? Precisa, né? Naquela época, na verdade, agora eu não sei se é assim até hoje, mas naquela época não precisava do Cresce. Eu era contratada, eu era CLT, Ah, você era CLT. entendeu? Você não era autônoma. Não. E aí tem uma parte super importante dessa história, né? Que na Fórum, o Rafael fez uma parceria com um funcionário da Renault. E aí presenteou esse funcionário na época da Renault com uma calça. E esse funcionário chegou lá e eu atendi essa pessoa. Lá na Que Vanguard. futuramente me convidou para trabalhar na Vanguard. Não, na Fórum. Ah, na Fórum. Na Fórum. Tá. E essa pessoa me chamou para trabalhar na Vanguard, eu fui, aceitei. Ele estava começando a montar uma equipe nova. Inclusive a Mari Bernini era Eu lembro. da nossa equipe. Eu conheci ela, a Mari Bernini era amiga de uma outra grande amiga minha, a Maíra, Uhum. né? E eu conheci a Mari Bernini quando ela trabalhava na Vanguard. Bem antes dela ser, ela acho que foi gerente de vendas da Plenge por um tempo Depois antes, ela né? foi, isso. Uhum. Com aquela dinâmica Ela toda é dela, ótima. né? Imagina se ela não ia se tornar uma super vendedora, né? Ela é ótima. E aí, nesse momento que nós começamos a trabalhar junto, depois de um tempo, essa pessoa é o meu marido, né? O Renato, que me convidou. Que ganhou, Que ganhou a calça na Fórum, tá. que depois me convidou para trabalhar na Vanguard e que eu aceitei. Ele E trabalhava depois- na Vanguard já. Ele já trabalhava. E ele que te convidou para trabalhar na Vanguard. Isso. Ah, tá. E aí depois eu me apaixonei. A hora que eu falei, vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast anterior aqui. Parece que é Deus organizando tudo, né? Uhum. Ó, não, tá, você entrou no direito, mas ó, vai ser um título importante, mas você vai trabalhar com vendas, porque às vezes nós temos, eu estava conversando com meu marido esses dias, né? Nós temos que fazer escolhas, Sim, mas a decisão final é Deus que organiza tudo, né? com certeza. Cada etapa da nossa vida. E assim, você ali na Fórum, seu futuro marido foi presenteado com uma calça, ele te fez uma proposta, você foi trabalhar, olha que legal. Não é legal? Muito legal. E a gente ficou trabalhando um tempo juntos, né? Depois nós começamos a namorar, nós namoramos 2 anos e meio. Mas nesse momento, eu precisava dar muito certo na Vanguard. Eu tinha que dar certo, eu não tinha escolha, porque senão eu voltaria para Apucarana. Meu pai falou, vem para cá trabalhar com direito. Eu falei, gente, eu não quero. Então eu comecei... Uma cidade pequena, menos oportunidades. Não dava, eu já me sustentava aqui, já vivia aqui, né? Falei, precisa dar certo na Vanguard. E eu comecei, a gente tinha um banco de dados, era um momento que estava assim, o mercado imobiliário estava no ápice, crescente, né? Começando a vender aqueles apartamentos menores, né? Naqueles formatos de 70 metros, 60 e pouco. Lá na época era até 75. 75 na Vanguard? Era. Apartamentos de 2 quartos. 2 e 3 quartos. Tá. Uhum. E aí eu comecei a falar, o que eu vou fazer? E comecei a ligar para o banco de dados. E naquela época as pessoas não faziam muito isso. E eu ficava no telefone focada. Fazia 100 ligações por dia. O tradicional telemarketing. O tradicional telemarketing. Que a gente achava que a gente perdeu hoje, né? A gente perdeu, mas foi uma coisa que funcionou muito. Muito. Quando eu trabalhei na rede de franquias, eu tive uma franquia da Skill e a gente dois marketings que funcionavam muito, assim, que ninguém acreditava nos meus resultados, mas funcionavam muito. Quando eu ia para a convenção de franqueados, eu falava dos números e eram esses dois. O telemarketing, que eu pegava fortíssimo no telemarketing, na ligação mesmo, que hoje a gente perdeu, né, pelo WhatsApp. Ninguém gosta nem de atender esse telefone mais, né? E a panfletagem. Tipo assim, tinha campanha de matrícula que a gente fazia, né, para
captação de novos alunos na sede da Skill, na época, que a gente distribuía 100 mil panfletos nos sinaleiros, Nossa. né? Então, assim, a conversão era baixa, mas, por exemplo, se você... a conversão era de 3%? 3%, mas pelo montante vinha muita gente, né? E as pessoas, nossa, não acredito, nananã, por que tanto, né? Mas assim, o trabalho árduo Sim. por trás era grande. E o telemarketing, ele funcionava muito. E você Sim. fazia isso diariamente. Fazia diariamente. Ligava. Para Muita prospectar gente. novos clientes. E começou a dar certo, comecei a vender muito bem e havia um destaque. Eu comecei a ter um destaque ali pelo número de vendas. E aí todo mundo falava, existe uma proteção, O né? que ela tá fazendo? E não de era, eu acho que diferente? era assim, muita força de vontade e muita vontade interna mesmo de fazer dar certo. O Renato era teu chefe? Renato era meu chefe. Só que ele era bravo. Ele era bravo? Sim, e aí ele me cobrava muito mais, porque ele via potencial. Então Sim. não era legal assim, sabe? Não tinha nada de proteção. Não tinha nada de proteção. Nada. Eu fiquei lá por 3 anos. Depois ele saiu. Ele saiu e eu continuei lá. Ah, é? E depois eu fui pra Eticom. Trabalhei Eticom. mais 3 anos na Eticom. Tá, que daí já é da Yoshi. Da Yoshi. É da tá. Raul, na verdade a parte comercial é da Raul Fugêncio, né? Tá, mas a parte da construtora é da Yoshi, não é? Eles tá. vendem a Eticom, mas Tá. da Yoshi. É uma outra marca da Yoshi. Exatamente. Fui pra lá, fiquei mais 3 anos. Quando eu engravidei do bem. Eu lembro de você grávida do bem. Sério? Da Academia Fórmula. Da Fórmula, eu lembro que você era a única gravidinha que andava de top, barrigão de fora. Claro, nenhuma blusa servia. E calça de ginástica, e ela chegava com aquele barrigão. Enorme. Enorme. Eu falava, gente, que mulher grávida mais linda. Fui até o final, treinando. Foi até o final Dos treinando. dois, né? A grávida mais linda que eu já vi naquela época. Amiga, Linda. Eu lembro de você daquela época. Sério? Que legal. O Ben tem quantos anos hoje? Tem 7, faz 8 agora em janeiro. Então, 7, 8 anos atrás. Que legal. E aí, nesse momento de Eticom, trabalhei 3 anos, engravidei, resolvi sair. Resolvi sair porque o Renato tinha imobiliária já. E ele falava, eu preciso de você comigo. Eu preciso de você comigo. Eu falava, meu Deus, mas isso... então vamos voltar um pouquinho. Ele saiu, ele montou a imobiliária dele e você não foi Eu não fui no primeiro momento. Caro, não, ele montou com um sócio. E você continuou lá na construtora. Mas foi legal porque naquele momento eu estava suprindo esse começo de empresa. Sim, né? Que não é fácil para ninguém, né? Não foi. Eu lembro certinho, eles montaram, eu acho que foi com 5 mil reais. Nossa. Eles montaram as mesas, compraram tudo usado, né? Eu senti medo naquele momento, porque eu falei, né? Meu Deus, ele vai sair, ele estava na Raul, né? Ele vai sair da Raul e vai abrir uma empresa e vai, né? Eu acho que quem tem uma veia empreendedora, Fer, ela cresce dentro da empresa, mas ela não é feliz, o olho dela não brilha o tempo todo, né? Porque assim, quando a gente trabalha para uma empresa ou para uma outra pessoa, a gente sempre fica, nossa, mas eu poderia estar fazendo isso para mim. Né? Nossa, eu poderia estar fazendo um pouco diferente, mas no meu negócio. Então a gente sempre fica com esse nossa, o nosso olho brilha, lógico, com as conquistas, mas assim, ele vai brilhar mais quando a gente está focado e fazendo aquilo que a gente idealizou. Sim. Né? Sim. Daí ele abriu e você ficou lá na Eticom, mas quanto tempo? Eu fiquei fiquei uns 2 anos na Eticom, depois, 1 ano eu acho, depois que ele abriu. Tá, daí você engravidou do bem. Eu engravidei do bem, grávida eu fui pra primeira imobiliária. Daí eles abriram a segunda. E depois, quando o Benjamin nasceu, eu não estava muito enganjada naquela imobiliária.
engajada Tá. nessa imobiliária. Porque daí eu fui mãe, fiquei 1 ano e meio me dedicando totalmente pro bem. Mas Uhum. quando eu voltei com uma coisa, assim, fantástica, porque daí ele comprou a sociedade de uma das imobiliárias e nós ficamos, agora sim, aquilo ali dependia da gente. Ou o sucesso ou o fracasso. E eu acho que empreender é isso, né? Empreender é fazer dar certo, É. E né? você assumir todos os riscos do sucesso, Sim, do fracasso, do dia sim, bom, do dia ruim. sim. Enfim, foi isso. E aí, em 2017, eu comecei na imobiliária que chamava meuimovelbarato.com. Eu lembro, Você lembra? eu lembro. Ah, a gente conversou muito sobre a mudança do nome, né? Eu lembro. Que era um nome na época, quando eles criaram o nome, era um nome super legal, porque remetia, assim, a algo Algo mais internet. acessível, tipo, algo que vocês tinham, assim, a pronta entrega ali, É, né? porque foi um momento do mercado, que o mercado tava em. Ai, o mercado estava passando por um momento difícil. Tinha Tava muito em imóvel na crise, planta sendo vendido mais barato, que as pessoas não conseguiram financiar, INCC altíssimo. Então, nesse momento, surgiu a oportunidade desse nome. Ah, Então, a gente pegava essas Ai, oportunidades. vocês pegaram o gancho do nome e fizeram um bom nome com essa imobiliária, É, porque eu lembro até que quando eu aluguei a minha sala lá no Palhano Business, eu cheguei a ver algumas coisas com vocês. é, Eu lembro. Assim, infelizmente na época eu não consegui exatamente o que eu queria, mas eu vi, até conversei com alguns corretores de vocês. Porque assim, aparecia, quando eu procurava na internet, as primeiras opções já vinham já ali, vim. meu imóvel Aham, barato. é. Nós entramos já no mercado e na época algumas empresas faziam jornal, classificados. A gente nunca foi, a gente Só já a sempre internet. foi, sempre internet, Sim. né? E aí, meu imóvel barato ficou algum tempo. Ficaram quantos anos Tem vocês ficaram? uns 5 anos mais ou Com menos, esse com o nome? nome. Uhum. E Quando que surgiu, porque hoje não é mais meu imóvel não, barato, né? Quando que surgiu essa necessidade de uma troca e o porquê que vocês fizeram uma transição de nome? Porque não foi só o nome, foi uma transição de posicionamento também foi. da imobiliária. Foi um conjunto, né? Me Uhum. explica como que foi isso. Foi muito legal. Assim, a mudança veio pelo seguinte motivo. Mas antes, vou fazer só um recorte Pode do fazer. começo. Uhum. Sabe por quê que eu acho importante, Mi? Porque acho que as pessoas, elas acham que no comecinho do empreendedorismo, às vezes, não respeita o processo, Sim, sabe? Lembra que eu te contei do filtro? sim, E eu achei, e isso é muito importante eu falar, porque nesse começo foi muito árduo. Eu comecei trocando um filtro quando eu entrei na imobiliária, só isso que eu sim. sabia fazer. Porque eu era do mercado imobiliário, mas eu era ali concentrada no imóveis na planta, né? Sim, já era um ramo diferente, né? Exatamente. Tá. Então eu lembro que nesse começo eu trabalhava, olha que loucura, eu fazia o Benjamin dormir, eu ia para imobiliária sozinha, trabalhava até meia-noite, 2 da manhã, voltava às 5, ficava trabalhando, trabalhei muito esse começo, esses 4 anos de meu imóvel barato, sabe? Para Uhum. poder fazer o negócio funcionar um dia um pouco menos da Dependente gente. de você, É, né? Quando você estivesse fora, a empresa estaria andando numa boa. Esse é exatamente. o, esse é o É o ideal, é o né? ideal, né? O que a gente sonha, a É. gente tá viajando ou a trabalho ou a passeio e as coisas estarem funcionando normalmente, né? Com excelência, Uhum. que eu acho que é o principal, né? Exato. Que a maior dificuldade que eu vejo hoje no mercado são pessoas engajadas, são pessoas com coração ensinável, são pessoas que querem aprender e que elas vestem a camisa mesmo, enquanto elas estiverem ali, que elas honrem, né, o salário que elas estão recebendo e enquanto elas estiverem ali, elas estejam mesmo comprometidas com aquilo Uhum. que elas estão fazendo, Isso né? mesmo. E daí? E a gente entendeu que a nossa imobiliária era mais ou menos isso que você falou. Era uma empresa que cuidava de seres humanos, que se preocupava com o colaborador, que tinha uma saúde interna muito legal, que conseguia transbordar isso para o cliente externo, que a gente
treina muito os nossos colaboradores para entender o ser humano toda semana, né? Sim. Então a gente procurava um nome que viesse de acordo com os nossos princípios, com os nossos valores, com aquilo que a gente queria transbordar no mercado, né? Sim. E aí veio esse nome, Human. Human. Como é que De surgiu humano. esse Ai, nome? De um... ai. Vocês sentaram, tinham uns nomes ali, simplesmente veio Human? Não, foi muito emocionante. Eu estava Foi. orando fazia um tempo, né? Aham. E é legal que eu e o Renato, a gente tem uma coisa assim, é isso, a gente tem uma conexão. Quando vem uma certeza, sabe? Sim, sim. E aí foi na época da pandemia, desse nome, e a gente tinha ido para uma mentoria em São Paulo. E nessa mentoria foi falado algo a respeito apareceu em alguma tela, alguma coisa assim. Eu cutuquei ele, mas estava muito engraçado porque a gente ficava olhando vários nomes, né? No trânsito, nas placas, e nada batia. E daí na hora que eu cutuquei, ele falou assim: é esse. Então foi assim, veio dessa mentoria. E foi uma época muito legal, porque eu estava indo para uma mentoria em São Paulo. E no caminho, meu cunhado estava internado. Eu estava muito triste, a gente voltou. Seu cunhado estava com Covid? Tava. Ele veio a falecer? Veio. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Foi uma... Você falar, eu choro. Foi uma fase, um momento muito difícil. E aí a gente indo para São Paulo, na hora que nós estávamos chegando lá naquele Outlet Catarina, eu falei pro Renato, eu não aguento, vamos voltar. Nós voltamos de lá. Voltamos. O Renato voltou. Ele estava internado, sabe? Uhum. Não tinha condição. E depois ele faleceu, tal. A gente foi para reposição daquela mentoria daquela época. Sim. E aí veio o nome, veio uma, né? O Fer, essa mentoria era para um reposicionamento de marca e de nome nessa época ou não? Não. Essa mentoria é um grupo que a gente participa Uhum. de proprietários de imobiliária de todo o Brasil, que é voltada para o mercado imobiliário. Mas o que ela faz? Ela fala muito sobre comportamento humano. Ela Sim. estuda, ela é voltada, tem gestão de pessoas e processos, voltada para atendimento a cliente. É um todo, mas É um todo. específico no mercado imobiliário. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque muitas vezes as pessoas acham que empreender, eu acho que isso também está mudando, mas eu vejo que está mudando muito devagar ainda, que eu acho que tinha que mudar mais rápido. Que empreender é abrir uma empresa e ter pessoas trabalhando. Mas eu acho que a gestão da emoção, a gestão comportamental dentro da empresa, ela que leva a empresa a ter o sucesso que ela tem. Por quê? Não adianta, hoje a gente tem que investir em treinamento, a gente tem que investir em pessoas felizes com o que elas fazem, elas têm que amar o local de trabalho, elas têm que amar o que elas fazem, senão elas não entregam a excelência delas, porque a gente vê tanto profissional ruim no mercado, na área de atendimento. Eu acho que até comentei com você o dia que a gente conversou. Eu dei um treinamento outro dia numa empresa, numa loja de franquias, e a maior reclamação das proprietárias eram que as colaboradoras, né, é um material para um público feminino, estivessem satisfeitas, felizes, que a imagem pessoal delas fosse organizada, mostrasse aquilo que a empresa é. Então, o capital humano está cada dia mais difícil. E uma dessas conversas com essa empresária, que a gente treina no mesmo lugar, ela falava, o que me impede hoje de crescer, né, abrir mais lojas, né, pela cidade ou fora de Londrina, é realmente o capital humano. É muito difícil, Michele, elas estão sempre insatisfeitas, a gente está, quase que implorando para elas trabalharem de uma forma correta. A gente vai para São Paulo fazer o treinamento de mudança de coleção, a gente traz todo um material e elas não estudam esse material, elas não se aprofundam. Então, da hora que o cliente entra, ele vai encontrar lá uma menina, às vezes no dia legal,
né? Ela vai sorrir, mas às vezes ela não tá num dia legal, ela não sorri, ela não dá o melhor, ela não entrega o melhor dela. Uhum. Então daí a venda não acontece, né? Daí eu falei, nossa, então o que a gente pode fazer para amenizar isso é treinar, treinar, treinar e Treinar, treinar. treinar, treinar. Falar, Exato. falar, falar, treinar e treinar. E a gente faz isso com a criança. É, A criança aprende a falar sem escrever. sim. Hoje eu vejo que a minha filha, ela fala inglês, ela canta músicas em inglês, mas ela não sabe nem escrever. Ela mal sabe escrever o nomezinho dela, porque ela não entrou na fase de alfabetização. Então eu vejo muito isso, sabe? Que empreender, em primeiro lugar, é ensinar, Sim. né? É treinar pessoas, né? Porque olha que legal, isso é muito forte em mim e se tem uma coisa assim que me causa uma tristeza quando alguém reclama do outro, por exemplo, no mercado imobiliário, por exemplo, o meu corretor não faz isso, o meu corretor não faz aquilo, o meu corretor não faz aquilo outro, mas espera um pouquinho, como que você está passando isso pro teu corretor? Porque eu tô ali, ó, toda semana, falando as mesmas coisas de uma forma diferente e a gente tá toda hora treinando para que eles fiquem modelados como a gente quer. Então, às vezes, falta isso, entende? Gente, as pessoas elas não vêm prontas, elas precisam ser treinadas. Sim. Vou dar um exemplo bobo, uma conversa que eu tive esse final de semana, uma amiga falando, mas meu marido não troca a fralda do meu filho. Mas eu falei, você fala com ele? Amor, você pode trocar a fralda do meu marido, do meu filho agora e depois, por exemplo, jogar a fralda no lixo? Mas as pessoas não falam, não se comunicam, não ampliam, não se aprofundam naquilo que tem que ser Nem feito. dentro de casa, Nem quanto dentro de mais casa. fora. E aí isso não se. Então a pessoa ela está limitada ali, né? Sim. Então isso precisa ser falado, precisa ser explicado. Fernanda, você tem paciência? Há muita gente, muito. Eu amo treinar. No entanto que nosso time está lá, a maioria deles não saem, né? A maioria das pessoas ficam. 80% do time é o mesmo desde o início. Sim. Então, existe uma evolução. Isso para mim é esse crescimento, esse treinamento e um ambiente gostoso, né? Não de porque eu não posso, né, por exemplo, cobrar a venda, outra coisa. E aí, vendeu? Eu não posso chegar e falar para a pessoa, vendeu? Não, espera aí. Quantos leads você entrou? Quantos atendimentos gerou? Qual que foi o motivo de não avanço para o atendimento, para o agendamento? Então, é ali que eu vou treinar. Eu não posso chegar na pressão, não vendeu. Não vendeu, então não Entendeu? tá vendendo por quê? Então, assim, Não tá esse dando resultado clima por quê? saudável, isso se estende desde o clima, né, da empresa, que a gente passa o maior tempo ali, até quem está sendo atendido. Então, assim, treinar, treinar, treinar. Treinar, Você né? disse. Você até me contou, né, que você vai palestrar essa semana em São Paulo, né? Me conta um Aham. pouquinho sobre isso. Daí depois eu vou fazer uma última pergunta, um ping-pong e a gente já vai pro fim. Sim, legal. É sobre o mercado imobiliário, né? E é como você utiliza os dados para ter uma ética na empresa, para você ter uma tomada de decisão acertada e não no achismo, né? Sim. Então, é sobre isso que eu vou falar. Então você criou todo um sistema, né, de treinamento É. e de dados Exatamente. para os seus funcionários não irem no achismo. Sim, e aí é dados junto com comportamento, junto com uma conversa, né? Então, elas Sim. têm que se entrelaçar para te dar um resultado melhor. Eu acho que posso estar muito errada, mas eu acho que você pode se tornar uma grande referência nisso, hein? Olha, que legal. Pensa bem, tá aí pega esse código. Pega esse código. Fer, partindo para o final, então a gente vai fazer um ping-pong. Você pode completar com uma palavra ou com uma frase, o que você achar melhor, Vamos tá? lá. A primeira, tá? Qual o seu propósito hoje? Hoje é conectar pessoas a imóveis, entendendo toda a história da pessoa. Entendendo a necessidade Isso. dela, o que ela deseja. Isso. Tá. Uma palavra que te define? Persistência. Persistência, tá? Aonde você busca a sua inspiração? Em Jesus. Em Jesus. E no meu esposo. No Criador, né? Lógico, nas duas pessoas mais próximas de você aqui na Terra, tá certo. O que te irrita, que você não gosta? Você olha e fala, olha, eu não gosto disso. Você sabe que a gente não pode, né, meio assim, falar o que me irrita, quando você traz a responsabilidade
pro outro, né? Uhum. Mas algo que me incomoda Algo que te bastante incomoda, é desculpas. tá? De não fazer, de não A ser, desculpa de alguma de coisa. não evoluir. É, Gente, isso é muito forte. isso me pega, realmente me pega. Porque o mundo está cheio de pessoas que dão desculpas o tempo Exatamente. todo para não gerarem resultados, né? E para tudo, né? Pra E na área do saúde, empreendedorismo, ou você vai lá e faz, mesmo tendo que fazer várias vezes até acertar, ou você dá a desculpa de não conseguir, né? É muito forte. O que que te conquista? Soluções, Soluções, né? com certeza. Pessoas que te tragam soluções, Soluções. verdade. É isso. E para finalizar, uma frase que define quem é a Fernanda, esse momento que você está vivendo. Uma frase que define tudo isso. Não pode ser duas? Pode, 3, 4. Então, eu gosto muito de Mateus 6,33, que é da minha vida, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Com certeza. Então, assim, eu gosto muito porque busca o reino de Deus. E o resto, gente, vem. Vem de forma Vem leve. de Ele forma. flui. Porque Vem quando- como um flow, né? isso. Vem como a onda do mar. Porque vem. quando você não entrega todas as tuas áreas, né, diante de Deus mesmo, sempre vai ficar lacunas, sabe? Vai. Então hoje é isso. Mas a segunda frase, daí mais profissional, seria: prosperidade para mim não é o que eu tenho, mas sim no tanto que eu cresço. Então, para mim, Exatamente. isso é E prosperidade. adorei essa segunda frase, mas essa primeira, né, que é buscar o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado, é uma frase que também me acompanha há muitos anos. Por quê? Porque as pessoas, eu vejo assim, que eu já fui uma dessas pessoas, que achava que espiritualidade e profissional andavam separados. E não anda, porque assim, Deus criou tudo, né? Deus, ele ativa um propósito na nossa, ele ativa primeiro a nossa identidade, né? E depois ele ativa no nosso coração um propósito. E se a gente anda separado, parece que esse propósito ele não cresce, ele não Exato. flui, parece que a gente fica desconectado do nosso propósito. Então, quando a gente ativou a nossa identidade, imagem e semelhança do Criador, né? Porque não há quem não possa dizer que não somos, Sim. né? E a gente ativa o nosso propósito, que independente da tua área de trabalho, né? O seu trabalho sempre vai ter um propósito. Quando a gente une, parece que isso expande, parece que a gente começa a escalar sem querer. A gente já começa a escalar no nosso negócio, né? E vai crescendo e vai evoluindo. Daí a gente olha uma hora e fala: nossa, olha de onde eu saí, onde eu estou. Exato. É isso né? que eu quis hoje. Falei, nossa, uau, né? É né? isso. Fer, É muito isso. obrigada, Obrigada, foi um Mi. prazer. Para finalizar, eu queria te entregar um mimo. Oh, Um obrigada, mimo, Mi. tá? Muito Deus obrigada. abençoe. Vou E abrir, muito claro, obrigada, tá? pode abrir. E eu queria, Porque assim, senão as pessoas vão ficar agradecer curiosas. muito. É de uma linha de camisetas esportivas que eu tenho. Eu adoro. Né? Essa é uma regata de treino para você ir treinar que linda, lindamente. Eu sou sua cliente de looks de trabalho, mas de academia não. De academia não. Linda, Mi, obrigada. E eu quero assim te desejar delícia. todo o sucesso do mundo, Adorei. tá? Obrigada. E que logo eu quero conhecer o Anthony, que eu não conheço. Sério? E depois da sua mentoria aí próxima lá, você quer tá? saber, né? Eu quero saber. Vamos marcar um café que eu quero saber de tudo. Obrigada, Mi, um Deus prazer abençoe. estar aqui, viu? Você também.